Bem-vindos ao quarto episódio do Papo com o Especialista. Hoje temos o prazer de receber a cardiologista pediátrica, a doutora Jéssica Peloso, para ajudar a gente a entender um pouquinho mais da cardiologia. Oi, é um prazer estar aqui, estou muito animada. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas que vocês enviaram sobre a cardiologia na infância. Tá pronta para esse desafio, Jéssica? Vamos lá. Nossa primeira pergunta, a gente vai começar com os recém-nascidos. Qual que é a importância e o que é o teste do coraçãozinho feito lá na maternidade? Então vamos lá, pessoal. O teste do coraçãozinho é um exame rápido, simples e indolor, realizado nas primeiras 24, 48 horas de vida, então ainda na maternidade. E ele é super importante porque ele nos ajuda a identificar cardiopatias chamadas críticas. Então mesmo aqueles bebezinhos que parecem saudáveis, né, que nasceu bem, pode ter alguma cardiopatia associada, tá? Então como que ele é feito? Tem um aparelhinho chamado oxímetro, que a gente coloca, né, na mãozinha e no pezinho do bebê, e a gente avalia aquele índice de saturação, né? Isso nos ajuda a interpretar como que tá o funcionamento coração-pulmão, que passa por grandes mudanças depois do nascimento, né? Então, se tiver uma queda de saturação, isso pode indicar uma cardiopatia crítica, né? Uma cardiopatia cianogênica e muda totalmente a conduta com aquele bebê, né? Nos primeiros dias de vida. Então, é um exame que faz parte do rol, né, de triagens neonatais do Ministério da Saúde. Então, toda criança tem o direito de fazer o teste do coraçãozinho e ele muda muito o prognóstico, né? Então, é super importante. Geralmente, essas são cardiopatias que precisam ser abordadas rápido, certo? Exato. Ali ainda na maternidade, né? A gente consegue traçar quais serão as condutas, os tratamentos previstos para aquele bebê e muda totalmente o prognóstico, né? A vida desse bebê. Nosso próximo tema é o temido sopro na infância. Jéssica, até quando é normal um bebezinho ter sopro e quando a gente tem que se preocupar com esse sopro? Ótimo. Essa é uma pergunta muito frequente, né? Desde o nascimento até nas crianças maiores no consultório. É comum os bebês nascerem com soprinhos, são chamados soprinhos funcionais, tá? Ou seja, não indica que isso seja doença, certo? Os bebês crescem, se desenvolvem, pode sumir ao longo da vida ou permanecer com o soprinho ali, mas não indica que é uma doença, tá? Quando que a gente se preocupa? Aqueles bebês ou crianças que apresentam sopros e não estão se desenvolvendo bem, não estão ganhando peso, né? Tem um atraso do desenvolvimento. Aí sim a gente tem que se preocupar, tá? E tem que investigar se esse sopro pode indicar alguma doença, alguma patologia. Acho importante sempre ressaltar que essa avaliação é feita pelo pediatra durante a puericultura. Então, deve-se comparecer a essas consultas e sempre estar atento aos sinais de alerta que o pediatra vai orientar para vocês. Com certeza. Começa com o pediatra, né? E aí, na dúvida, na complementação, é fundamental encaminhar para o cardiologista pediátrico que nós conseguiremos, né, fechar e tirar essa dúvida se é ou não uma doença. Já que a gente falou sobre o bebezinho, vamos falar um pouco sobre as crianças maiores, os pré-escolares, escolares e até mesmo adolescentes. Quando na consulta de pediatria ou de ebiatria é escutado um sopro, sem sintomas, um sopro novo, deve-se procurar o cardiologista pediátrico ou não? Sim, deve-se procurar um cardiologista pediátrico, né? Mesmo que a criança esteja bem e principalmente se esse for um sopro novo, ela não tinha antes e agora você está escutando um sopro, tem que ser investigado. Isso pode significar alguma doença aguda também, não só cardiopatias, né, congênitas, que também podem ser, que venham dar sintomas ou sinais tardiamente, mas pode ser sim sinal de alguma doença aguda, né? Por exemplo, uma miocardite, né, uma doença valvar. Então, tem sempre que ser investigado. Vamos passar para um quadro clínico. Você atende emergência assim como eu. Para quem não sabe, nós trabalhamos juntas há alguns anos no pronto-socorro. E eu acho que um quadro que aparece muito é aquela queixa de uma criança maior que está ofegante, que não consegue brincar ou que cansa muito rápido, que tem sensações de desmaio, batedeira no coração, que é o coração mais acelerado, ou até mesmo a síncope, que é o desmaio. Isso são sinais de alerta para procurar um pronto-socorro ou até mesmo um cardiologista pediátrico?
Com toda certeza, tá? São os principais sinais para uma avaliação mais detalhada do pediatra e, na dúvida, do cardiologista pediátrico, certo? Pode significar alguma alteração anatômica, né, que foi passado na primeira infância ou que não teve sintomas ali perceptíveis, ou mesmo na condução elétrica, né? As temíveis arritmias. Então, assim, tem que sempre ser avaliado. Agora que entendemos os sinais de alerta para procurar o cardiologista pediátrico, tanto no neném quanto nos maiores, vamos falar um pouquinho de consulta de rotina. Deve-se pedir eletrocardiograma de rotina para todas as crianças? Maga, essa é uma pergunta muito importante e gera muitas dúvidas, tá? Nos pediatras, né? Nos pediatras em geral, gera muitas dúvidas. Porque o eletrocardiograma é um exame muito fácil de fazer, muito simples e super útil, tá? Ele deve ser realizado, sim, naqueles pacientes com sintomas, como já comentamos anteriormente, ou se tem histórico familiar de morte súbita, histórico familiar de cardiopatias congênitas, né? Antes dos 40 anos, que necessitou de intervenção, certo? Então, deve ser feito sim, tá? Histórico familiar de arritmia também entra? De arritmias, com certeza, entra sim. E eu queria entender uma coisa. Existem peculiaridades entre a cardiologia pediátrica e o cardiologista adulto? Ou uma criança pode se consultar com um cardiologista adulto, até mesmo para ler esse eletro quando pedir? Porque nós, como pediatras gerais, sabemos que é um pouco difícil de identificar o eletro. Outro ponto super importante, tá? O eletro da criança tem que ser avaliado por um cardiologista pediátrico, certo? Porque tem muitas diferenças em relação ao eletro do adulto e isso pode acabar gerando preocupações desnecessárias, né? Gerando ali confusões com a família, com o diagnóstico da criança. Então, se fizer o eletro, tem que ser avaliado por um cardiologista pediátrico. Nosso próximo tema é insuficiência cardíaca. Para fazer uma pequena introdução, a insuficiência cardíaca ela acaba sendo um tema muito comum na consulta do cardiologista adulto, principalmente em relação aos idosos. E é aí que vem a pergunta de milhões. Criança pode ter insuficiência cardíaca, Jéssica? Crianças podem sim apresentar insuficiência cardíaca, tá? Não são sintomas tão comuns na emergência, mas pode aparecer e temos sempre que estar atentos, certo? E nós conseguimos interpretar pelas idades. Então, naqueles recém-nascidos, lactentes jovens, sempre vamos pensar em cardiopatias congênitas, certo? Que, por exemplo, comunicação interventricular ampla, defeito do septo atrioventricular, né? O famoso DSAV. Essas são cardiopatias que podem cursar com insuficiência cardíaca ainda na UTI neonatal, tá? Se estamos falando de crianças maiores, escolares, adultos jovens, tem algumas cardiopatias que sim pode apresentar, né, a abertura do quadro com insuficiência cardíaca nessa idade mais jovem, que seria, por exemplo, a transposição congenitamente corrigida dos grandes vasos, né, que é uma cardiopatia inclusive linda. Ou também quadros agudos, né? Miocardite, pericardite, febre reumática, né? Alterações valvares ali, ou arritmias, tá? Então, são situações nas crianças maiores que podem sim abrir um quadro de insuficiência cardíaca ainda na emergência. Então, temos que estar atentos aos sinais clínicos de como identificar, tá bom? E quais seriam esses sinais clínicos para os pais ficarem atentos? Perfeito. Os principais sinais. Nos bebês, né? Não tô conseguindo mamar bem, tô suando a testinha, a famosa diaforese, o ganho de peso não está suficiente, né? Tô ali, poxa, meu bebê é menorzinho do que os demais. Tem uma taquipneia, um cansaço maior para mamar ou para qualquer outra atividade, tá? São os principais. Para os médicos, além desses sinais clínicos, hepatomegalia, né? Fígado rebaixado no exame clínico é o principal sinal na criança para insuficiência cardíaca, o que já não é tão comum nos adultos, né? Adultos normalmente edema agudo de pulmão e a gente não encontra isso nas crianças. O principal sinal é ali hepatomegalia, além, claro, de sinais de baixo débito, pulso, perfusão, aí tem que avaliar a criança como um todo. No último bloco, eu quero falar um pouquinho de ecofetal. O ecofetal, para fazer uma pequena introdução, é um exame que não é muito conhecido ainda da população em geral, e ele é um exame radiológico de ultrassom que pode ser realizado tanto pelo ginecologista, radiologista, mas principalmente pelo cardiologista pediatra.
Jéssica, eu sei que você é uma das pessoas que realiza esse exame aqui em São Paulo. E eu queria que você introduzisse o tema para o nosso público, para que eles tenham um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Certo, ótimo. O ecocardiograma fetal, ele é feito entre a 18ª e 24ª semana de gestação, tá? É um exame indolor. A gente faz nesse período porque o coração do bebê já tá mais formado, né? A janela ecocardiográfica é boa para visualizar bem. O que eu procuro ver, né? As 4 câmaras do coração, as válvulas, se são bem formadas, se tem algum estreitamento, né? Os principais vasos, certo? Se eles estão no local certinho, se estão, né, fazendo a sua função corretamente. E o porquê que é importante? Isso pode trazer problemas para o bebê ainda intraútero em relação ao seu desenvolvimento, tá? E também eu consigo planejar onde esse bebê vai nascer, eu consigo programar com os pais os próximos passos após o nascimento do bebê, né? O que será feito, se vai ser cirurgia, se vai ser procedimento hemodinâmico ainda na UTI neonatal. E além de planejar aonde ele vai nascer, certo? Com a equipe de obstetrícia, cardiologia pediátrica e a equipe da UTI. A via de parto também acaba interferindo às vezes? Olha, a via de parto fica mais pela parte obstétrica, tá? Ter cardiopatia não é indicação de cesárea, certo? O bebê pode nascer de parto vaginal, sim. Então, fica mesmo a cargo ali mãe e bebê para indicar essa via de parto, tá bom? Então, é um exame incrível, tá? O Ministério da Saúde preconiza que seja realizado, sim, pelo SUS, por exemplo, né? Principalmente história materna de alguma doença cardíaca, ou na família ou na mãe, histórias de doença autoimune, diabetes mellitus, certo? Mas nós recomendamos para todas as mães que realizem o ecocardiograma fetal, tá? Isso pode mudar muito o contexto, dependendo ali do resultado do exame, certo? Certo, muito esclarecedor, amiga. Que bom. E é isso. Acabou o nosso 4º episódio do Papo com o Especialista. Eu queria agradecer muito a sua presença. A Jéssica foi uma das primeiras pessoas que confirmou presença quando eu elaborei esse projeto. E eu espero contar com você quando a gente precisar de novo para falar de outros fatos importantes da cardiologia pediátrica. Com certeza, ó, adorei participar, né? Vai ser um grande sucesso, com certeza. E eu tô aqui, qualquer dúvida, sugestão, tá bom? Se você gostou desse episódio, curte, segue e compartilhe. Vai estar disponível no YouTube, mas também alguns cortes no meu Instagram, Maria Gabriela Gastroped, e eu vou deixar marcado aqui na legenda o @ da Jéssica para que vocês sigam. É um Instagram maravilhoso, muito bem feito e com muitas informações importantes. Espero vocês no consultório.